Agora, notamos que esta grande coisa aconteceu. Agora cremos que há de haver uma vinda do verdadeiro espírito de Eliseu. Está predito que haveria, veja, e devemos recordar que estará aqui, em sua própria estação e tempo. Podemos estar assentando uma fundação para isto agora. E não será nenhuma organização. Eu discordo de um bom amigo meu sobre isso. Ele diz que será um grupo de pessoas. Quero que você me mostre isso pela Escritura. Deus, o Deus imutável, nunca muda seus planos. Se muda, então não é Deus. Isso mesmo, porque ele é mortal e seu conhecimento é como o meu e comete erros. Deus nunca mudou seu plano. Desde aquele momento no Jardim do Éden, ele fez um plano de redenção que foi o sangue. E tentamos instrução, tentamos ditadura, tentamos psicologia, tentamos denominacionalismo, tentamos de tudo para juntar a todos ou amar a todos juntos e tudo mais. Todavia, não há outro lugar de companheirismo a não ser sob o sangue, a única condição em que Deus se encontra com o homem. Deus sempre trata com o indivíduo. Dois homens têm duas ideias. Nunca houve dois profetas maiores na terra, profetizando ao mesmo tempo. Olhe para trás e veja se houve. Não, Senhor, confuso demais. Ele tem de conseguir um homem completamente rendido e usar essa pessoa. Ele procura por essa pessoa. Mas haverá algum dia, alguém que o ouvirá, palavra por palavra. Não importa o que qualquer um diga, ele nunca se afastará dela. Isso mesmo, ele esperará no assim diz o Senhor, e então não se moverá até então. Ele será adequadamente vindicado. Você irá... Agora, o mundo de fora odiará isso, mas a semente eleita, a semente predestinada, como houve nos dias de Jesus, quando essa luz lampejar, essa semente virá à vida rapidamente. O irmão Branham estala os dedos uma vez. Ela conhecerá isto, ela entenderá isto, não se terá de dizer uma palavra acerca disto. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que quando o Messias vier, ele disse, eu o sou. Ora, isso foi o bastante. Ela não teve de esperar toda a noite e esperar a noite seguinte. Ela o recebeu imediatamente. Ela saiu caminhando. Ela estava lhes contando acerca disto. Agora, lembre-se, na primeira era, foi uma era de leão. Esse foi o leão da tribo de Judá, Cristo. Sua própria influência de vida conquistou aquela era. Esse foi o primeiro animal, que significa poder, que respondeu por voz humana. A era seguinte foi a era do boi, ou a era do cavalo escuro. Está vendo? Agora, a razão por que esta primeira era foi uma era branca foi que, como sempre ouvi as pessoas dizerem que aquele primeiro cavaleiro, o branco, foi o poder da igreja que saiu para conquistar. E verificamos que lhe foi dada uma coroa. Que foi isso? Foi a igreja. Foi a igreja. Mas para onde ele foi? Foi para Roma. Foi para lá que ele foi. Recebeu sua coroa. Agora, a segunda era foi um cavaleiro de cavalo vermelho, o qual foi a era das trevas. E agora, a era seguinte foi o homem da era que foi o cavaleiro do cavalo preto. E ele foi a era dos reformadores, veja, quando a voz que falou. Agora, o cavaleiro do cavalo preto, esse foi o anticristo, mas aquele que estava falando naquela era foi representado como homem. E isso é sabedoria, inteligente, astuto. Está vendo? E eles não entenderam, veja, não chamaram, não lhe deram nome. Está vendo? Apenas disseram que saiu. Mas agora,
Quando surge a era da águia, essa é a que Deus sempre compara seus profetas a águias. Ele chama a si mesmo de águia. A águia sobe tão alto, não há nada que possa alcançá-la. Não somente chega a essa altura, como também foi feita para essa posição. Quando chega lá, ela pode ver onde está. Algumas pessoas chegam lá e não conseguem ver onde estão, portanto, de nada serve chegar lá. Mas deixe um corvo tentar voar como uma águia ou um falcão, qualquer dos dois, ele se desintegraria. Ele tem de ser pressurizado para onde vai. Esse é o problema hoje. Alguns de nós não somos pressurizados. Nós explodimos rápido demais. Veja, quando estamos dando pulos, mas temos de ser pressurizados. Quando você chega lá em cima e tem a vista aguçada da águia para ver o que está vindo e saber o que fazer. Agora, a era da águia revelou isto. Agora verificamos que essa era da águia foi prometida em Apocalipse 10, 7 e Malaquias 1, 4. Isto seria nos últimos dias, veja, isso mesmo, que isso estaria aqui. Muito bem, note. Agora, este indivíduo, verificamos que ele está cavalgando um cavalo amarelo. Amarelo, oh, que coisa! Depois, 68 milhões de protestantes, como tomamos da gloriosa reforma de Smucker, do martirológio de Roma, ontem à noite. Descobrimos que até o ano de 1500, eu creio que foi, ou 1800, não me recordo exatamente agora, mas foram 68 milhões assassinados por protestarem a primeira igreja romana, Roma. Não admira que ele pudesse personificar-se no nome personificado e chamado morte. Ele, sem dúvida, era. Agora, só Deus sabe quantos ele levou a morrerem espiritualmente por meio de seu ensinamento contra a Bíblia, contra a palavra. Esse é o que entregou 68 milhões à espada e os matou. E provavelmente, literalmente, bilhões morreram espiritualmente por causa de seu falso ensinamento. Não admira que ele pudesse levar o nome de morte. Está vendo o cavaleiro? Em primeiro lugar, como o anticristo, ele era morte, para começar. Mas era inocente então. Então recebeu uma coroa, uma tríplice, e quando recebeu, então ele foi unido. Satanás uniu sua igreja com o Estado, porque estavam sobre ambos então. O anticristo foi Satanás na forma de um homem. E então também São Mateus, creio que capítulo 4, nos diz isso. Satanás levou Jesus, nosso Senhor, ao alto e lhe mostrou os reinos do mundo, todos eles, numa fração de tempo, e a glória deles, e ofereceu-os a ele. E ele disse, eles eram dele. Assim, veja, então, se ele puder unir seu estado e sua igreja, então o cavaleiro do cavalo vermelho poderia cavalgar com toda certeza. Está vendo? Realmente. Agora então, descobrimos seu mistério aqui, em sua igreja e estado. No quarto estágio do seu ministério, ele é chamado a besta. Primeiro é chamado o anticristo, veja. Então é chamado o falso profeta e é chamado a besta. Agora nós o descobrimos aqui sendo chamado de besta. Agora quero que note, isso é depois do quarto cavalo. E neste quarto cavalo, se você notar, o primeiro era branco, então o seguinte era vermelho, e o seguinte era preto, e o quarto, todos estes outros três estavam representados nele, porque amarelo é vermelho e branco e assim por diante misturados, está vendo? Ele estava tudo misturado neste cavalo, está vendo? E ali ele se tornou 4, ou na realidade, os 3 em 1. E estava tudo misturado nessa única coisa. Agora quero que note o quarto deles. Note como o 4 é destoante na matemática espiritual. Deus está em 3.
Este é 4. Ele está em 4 aqui. Primeiro, anticristo, branco. Segundo, falso profeta, vermelho. Terceiro, vigário dos céus e terra e purgatório, preto. Quarto, a besta, cavalo amarelo. Satanás sendo expulso do céu. Quer ler isso? Apocalipse 12, 13. Satanás sendo expulso do céu. Então, em Apocalipse 13, 1, 8, ele está encarnado na pessoa da besta. Ele é primeiro anticristo, apenas um ensinamento chamado nicolaíta. Então ele se torna, a partir disso, um falso profeta. Se ele é um anticristo, anticristo é contra. Qualquer coisa que seja contra a palavra de Deus é contra Deus, porque a palavra é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, Cristo, e habitou entre nós. E agora ele é contra a palavra, portanto, é anticristo. Mas um espírito não pode ser coroado, é por isso que não recebeu uma coroa, só um arco, sem flechas. E então, quando ele vem, no tempo da coroação, então se torna o falso profeta do seu ensinamento anticristo, entende? Então recebe uma espada, porque une seus poderes, então ele não tem de pedir permissão. Ele é governador de estado, ele é governador do céu, recebe uma coroa tríplice, concebe ele próprio uma ideia chamada purgatório, onde, se algum deles morreu lá no passado e tem algum dinheiro, querem pagar para que eles saiam, ele podia tirá-los dali com oração, porque ele tem o poder para fazer assim. Ele é um vigário. Certamente que é. Ele toma o lugar de Deus na terra. Se isso não está totalmente claro, encontramos isso traçando-o pela Bíblia e contamos seus algarismos numéricos e tudo mais. Aqui está ele. Bem aqui atrás, no número 4, não número 3, número 4, veja. Agora, vamos abrir Apocalipse 12. Leiamos isto só um pouquinho, porque nós teremos tempo de fazê-lo. E leiamos Apocalipse, o capítulo 12, o versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Não, abri no lugar errado. O 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Agora, veja, ele foi expulso da terra e se encarnou como o espírito anticristo, encarnou-se num homem. Esse homem muda de uma coisa a outra, de um espírito anticristo a um falso profeta, e então a besta entra nele. E exatamente como a igreja cresce, sua igreja passou de anticristo a falso profeta. E na grande era por vir, a besta que há de se levantar, assim a igreja passa da mesma maneira por justificação, santificação e pelo batismo do Espírito Santo. É Cristo estando no povo, exatamente. E ele tem o antitipo disto aqui, veja, o tipo disto, melhor dizendo. Aí está ele, exatamente, esse é ele. Ele é expulso do céu. Agora verificamos em Apocalipse 13, 1 a 8. E pus-me sobre as areias do mar e vi subir do mar uma besta. Agora, aqui é 12, onde ele foi expulso. Agora observe. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés. Oh, se somente tivéssemos tempo agora, tomaríamos o resto da noite, bem aí, nestes símbolos, e ligaríamos isso diretamente a ele novamente. Praticamente todos vocês sabem disso, de outras lições. Os de urso e a sua boca, a de leão e o dragão
dá-lhe o seu poder, trono e poderio. Satanás encarnado, está vendo? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais embaixo, enquanto lemos, se você quiser, quando tiver a oportunidade de continuar a ler. Não, vamos ler só um pouquinho. E vi uma de suas cabeças como ferida, morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Observe só, nunca ponha sua atenção no comunismo. Ele não passa de uma ferramenta sendo usada nas mãos de Deus para ajudar você algum dia a vingar o sangue, como veremos amanhã à noite. Está vendo? E adoraram o dragão. Quem era o dragão? Satanás, está certo? O dragão vermelho, muito bem, que deu à besta o seu poder. Onde ele obtém o seu poder? Veja. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Aí está, veja, muito bem, para blasfemar do seu nome, dar-lhe um título, do seu tabernáculo, que é o lugar de habitação do Espírito Santo, para fazer a isto um lugar, em Roma, uma cidade do Vaticano. Pode-se continuar. E dos que habitam no céu, blasfemou deles ao dizer que eram intercessores. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e ele fez. E vencê-los, ele venceu. Queimou-os em estacas, deu-os de comer aos leões, e matou-os de qualquer modo que pôde. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Nunca se tornou assim em Roma, até que a Roma pagã se converteu na Roma papal, e o poder católico se propagou pelo mundo, fez a Igreja Católica universal. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro. Não toques meu azeite e meu vinho, está vendo? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e fé dos santos. Agora vimos que ele vinha, ontem à noite, com sua grande espada para matar. Verificamos que ele é morto com a espada também, a espada da palavra. A palavra de Deus, penetrante espada de 2 gumes, o mata, o lança por terra. Espere até que aqueles 7 trovões façam soar suas vozes, daquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e manejá-la ali. Ela cortará vigorosamente, e eles podem fechar os céus, eles podem fechar isso ou fazer aquilo, o que quer que queiram. Glória! Ele será morto pela palavra que procede de sua boca. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Eles poderiam chamar 100 bilhões de toneladas de moscas se quisessem. Amém. O que quer que digam vai acontecer, porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. Sim, amém. Deus sempre é a sua palavra, mas ele sempre usa o homem para operá-la.